O senhor pode novamente repetir seu nome? Meu nome é Renato de Souza Duque. Parte 2 do interrogatório, ação penal 501, 9501, 27, 2015, 4047000. Com a palavra o Ministério Público Federal. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Duque. Boa tarde, doutor bom. Queria fazer alguns esclarecimentos, ou solicitar alguns esclarecimentos, se o senhor quiser. O senhor tem o direito de ficar em silêncio, é lógico. Mas um primeiro objetivo é: o senhor chegou a utilizar-se do telefone prefixo 21 9972 7098. 7098. Esse telefone sempre foi meu. Perfeito. O senhor lembra de ter utilizado para comunicar-se com Augusto Ribeiro nele? Era comum ligar para... Eu só tinha esse telefone, Excelência. Eu não usava nenhum outro subterfúgio, ter um telefone para tratar de negócios escuros. Não existia isso. Eu só usava o celular que era da empresa, que era esse. Perfeito. E eu conversei sim com o Augusto algumas vezes, assim como eu conversava com todos os empresários. E aí me ligavam. Com relação a João Vacari Neto, réu nessa ação, o senhor conversava com ele por telefone, pessoalmente? Com que frequência? Com o Vacari eu conversava com o telefone, mas era raro o tipo de conversa. Normalmente não identificava o telefone chamador e era apenas para marcar encontros, quando ligava. Normalmente a secretária mandava mensagens. Secretária dele? É. Enviava para o senhor ou para a sua secretária? Para mim. E com que frequência o senhor se reunia? Olha, eu me encontrava com o Vacari, diria, em média 2 vezes por mês, pelo menos, quinzenalmente, pelo menos. E qual que era o assunto? Os senhores debatiam sobre esses ajustes que o senhor relatou agora, das propinas, dos repasses por partido? Tinha esse tipo de conversa, não sei se eu deixei claro, mas o Vacari, ele tinha uma capacidade incrível, ele sabia tudo que estava acontecendo de cabeça, de memória. Né? Quem ganhou aonde, como ganhou, por quanto. Então, esse tipo de informação não é que eu não repassaria se fosse necessário. Se fosse necessário, repassaria, mas ele já tinha, porque é público. Quem ganhou determinada licitação é público. Certo. E o valor é público. Né? Então, o que acontecia é que algumas empresas procuravam o Vacari para reclamar alguma coisa, algum aditivo, alguma questão, e ele me repassava. Os pedidos das empresas? Os pedidos da empresa quando havia pedido. Né? Não era comum, era uma pauta, mas quando tinha ele me passava, e sempre foi assim. Eu falava assim: olha, isso aqui não dá, acabou, não dava. Não tinha assim, mandei, tem que fazer, não. Dá, se é possível, é possível. Mas era importante, na minha opinião, que as empresas sentissem que ele tinha acesso a mim. Né? Isso eu acho que era importante para ele. Alguma vez o senhor se encontrou com ele e com algum empreiteiro junto? Sim. Eu tive jantar com Augusto e eu li na denúncia. Eu não me lembro desse encontro. Mas pela característica do Augusto, eu acredito que ele tenha estado, numa das minhas reuniões, estado presente sim. Com o Vacari? Com o Vacari, porque primeiro que ele já sabia que era o Vacari. Né? Ele sempre buscava ter uma intimidade que não era dada. Não sei se eu... Quando eu conheci o Augusto, que foi na ocasião das plataformas, ele era íntimo, vamos dizer assim, do PT já. Ele colaborou na campanha do Lula, ele pelo menos dizia isso, e ele tinha acesso ao Lula como alguém com intimidade, que eu não tinha, porque ele apoiou a questão da nacionalização, do conteúdo nacional que interessava para ele. Né? E o senhor ia falar, eu lhe interrompi, sobre reunião do senhor, Vacari e outro... Eu já tive jantar com o Ildefonso Colares, né, da Queiroz Galvão, e o Vacari. Tive como é que fala? O Milton,
Milton Pascovitch, era agente, mas tive o Gerson Almada, eu, Vacari, Zé Dirceu, Gerson Almada, que é da Ingevix. Tive. Nesses encontros se discutia explicitamente, abertamente, sobre percentuais, repasses de vantagem? Não. Não? Não. Qual que era o teor das conversas nessas oportunidades? Era social, puramente social. Quer dizer, eu sabia que pagava, o outro sabia que recebia, o outro sabia que estava pagando, mas não havia o acerto de conta, não havia comentário. Existia, eu diria assim, um afastamento desses assuntos. Todo mundo sabia que existia, mas evitava-se falar em mas rodas não se maiores. falava. Então, por exemplo, o Mário Góes, que operava para o Barusco, né? Que era um braço de operação para o Barusco. O Barusco não queria, ele tinha receio que eu chegasse perto do Mário Góes, ele não deixava. Eu acho que o receio dele é que, por acaso, eu viesse a conversar com o Mário Góes sobre os recebimentos e fizesse alguma checagem de valores, porque certamente eu não recebi o que eu deveria receber. Mas eu sabia disso. Sabe, quando você sabe o que está acontecendo, mas ou continua daquele jeito ou não continua, né? Certo. O senhor mencionou de reuniões 2 por mês, né, aproximadamente. Tinha com o Vacari. uma grande periodicidade, sim. Alguma vez o Vacari relatou ao senhor, olha, a empresa X ou Y não está contribuindo com o partido, alguma vez aconteceu isso? Eu me lembro de uma vez, de um comentário desse tipo, porque ele procurou uma empresa e a empresa disse que não iria contribuir com o partido porque quem tinha ajudado ele não tinha sido o partido. E aí ele pediu ao senhor... Não, ele não pediu, ele falou, só comentou. E eu tomei a providência de chamar a pessoa que a empresa disse que tinha ajudado e comentei com ela, aconteceu isso, vê o que você faz. E aí reverteu a situação e a empresa participou. O senhor poderia nomear a empresa? A empresa já, até onde eu sei, já entrou em falência, era a Egesa, participando de um contrato na Renest. Certo. O senhor mencionou ao longo do seu relato que a questão dos percentuais de referência de propinas nas obras que envolviam a diretoria de serviços de abastecimento da Petrobras, eles foram definidos por volta de 2007 e 2008, né? E aí se estabeleceu que seria 1% para a diretoria de abastecimento, 1% para a diretoria de serviços, ficando 0,5% ao encargo do Barusco coletar e 0,5% ao encargo do Vacari coletar. Como referência, sim. O senhor teve uma conversa especificamente sobre isso com o senhor Vacari? Sim. Falando, olha, definimos esse percentual? Sim. Como é que foi? O senhor poderia detalhar? Não, eu contei a conversa que eu tive com o Ildefonso e contei o que eu tinha definido com o Ildefonso. E ele achou razoável. Não, está razoável. Algum momento o senhor Vacari apresentou para o senhor controles, planilhas de... Eu acho que ele nem tem. Acho, não posso afirmar, porque, como eu já disse, eu ficava impressionado. Eu não tinha as informações que ele tinha de cabeça. Ele não tinha anotações. E ele tinha uma mania de papelzinho, tinha um pequeno, que ele entregava papelzinho assim, só para lembrar, punha o nome da empresa e ele sabia qual era o assunto, assim, mas não... Certo. Então não tinha uma pauta, entendeu? Claro. Não tinha uma pauta. Aqui na denúncia também é relatado como os crimes antecedentes aqui, a existência de um cartel de empreiteiras que acabava por ajustar, dividir as obras da Petrobras com a conveniência dos participantes. O senhor tinha conhecimento disso? Não, eu não tinha conhecimento da existência desse grupo conforme foi mostrado. Sabia-se, todo mundo sabia que o mercado conversava, como a gente dizia, que é normal. A Petrobras tinha tanta obra que era impossível uma empresa cotar, orçar a todas as oportunidades que apareciam para elas. Impossível. Nós estamos falando de proposta de 5 milhões de reais, 6 milhões de reais, para fazer a proposta, né, sem a certeza de que vai ganhar a obra. Então,
O que eu entendo que eles faziam, a reunião era para estabelecer essas prioridades para eles, né? A Petrobras, o que eu posso afirmar para o senhor, é que a gente respeitava o orçamento da empresa. Perfeito. Interrogado no âmbito dessa ação penal, o senhor Augusto de Mendonça mencionou que em uma determinada oportunidade, dentro dos valores que o senhor teria pedido para ele repassar ao Vacari, houve uma pergunta que o senhor teria feito a Augusto Mendonça no sentido de, em vez de fazer uma doação ao partido, fazer uma contribuição com uma revista. O senhor se recorda desse episódio? Não é que eu não me recorde, isso não ocorreu. Como eu afirmei, a parte que era relativa ao partido, não cabia a mim definir. Né? Cabia ao Vacari dizer o que ele queria fazer com o dinheiro, ou como fazer com o dinheiro. Essa conversa não houve. O que houve, como eu disse, em 2008, ele me procurou para confirmar se o Vacari era a pessoa de contato pelo Partido dos Trabalhadores. E eu confirmei. Certo. É só isso. Eu nunca determinei nem a quantia que ele deveria pagar, porque não cabia a mim. Certo. Uma última questão. Os empreiteiros que participavam desses repasses de propinas, eles solicitavam diretamente também ao senhor, e não apenas a partir do Vacari, enfim, movimentações dentro da Petrobras, como aprovação de aditivos, priorização em obras, Sim. Convites em obras? O convite, a escolha era feita pela comissão de licitação através do cadastro da Petrobras, mediante critérios estabelecidos pela comissão, sair a lista das empresas que seriam convidadas. Agora, quando uma empresa, e aí, se pagasse ou não pagasse vantagem devidas, tinha algum problema, era comum. Eu recebia, doutor, pelo menos na média de 5 empresas por dia, sobre os mais diversos assuntos. Eu deixava sempre a parte da tarde livre para receber as empresas. E a minha agenda parecia de médico. Entrava um, saía, entrava outro, saía, entendeu? Então sim, sempre me procuravam e eu procurava, tá bom, o seu problema é com cadastro, você não está conseguindo fazer cadastro, ligava para a área de materiais, atende fulano aí e vê o que está acontecendo. Nesse sentido, era comum isso. Tá certo. Eu agradeço os esclarecimentos, Sr. Duque. Eu indagaria agora as defesas. Pela ordem, defesa de Augusto Ribeiro, na verdade a ação penal foi suspensa em relação ao mesmo. Eu indagaria se teria algum esclarecimento. Não. Então, continuando, a defesa de Renato Duque. Excelência, sim. Senhor Renato, queria só algumas perguntas breves e específicas. Eu vou falar aqui alguns contratos que a Petrobras celebrou, para o senhor me dizer se houve o pagamento de vantagem devida no âmbito desse contrato ao partido ou à casa, como o senhor referiu. GLP, Duto, Urucu, Quari, teve pagamento de vantagem devida? Sim. Replan, teve pagamento de vantagem devida? Sim. Repar? Sim. Gasoduto, Pilar e Pojuca? Sim. Compar, dentro da Repar, teve pagamento? Consórcio, né? Sim. Reneste, Consórcio e Pojuca, teve pagamento? Sim. Pipe Rec do Comperge? Sim. Tuque do Comperge, teve pagamento? Desculpe, o Pipe Rec eu não tenho certeza. Certo. Mas é possível que tenha ocorrido. Tuque estava previsto o pagamento, mas não recebi. OCCH na sede Vitória? Foi o Debrecht, né? Isso. Sim. Teve pagamento. Com relação ao contrato da Apolo Tubular, teve pagamento de vantagem devida? O senhor Apolo ou pro Tubular partido? eu não recebi. Mas teve pagamento no âmbito do contrato? Até onde eu sei, o Júlio Camargo recebeu e repassou não sei quanto para o José Disseu e sua turma. Certo.
O contrato EPC gasolina do Replan. Sim, Carteira diesel Relan. sim. CIPD. CIPD é o Centro de Informática do SEMPS, lá do Fundão, sim, Teve pagamento de vantagem devida. Regap. sim, Unidade de coqueamento do Comperj. sim. Eu só não posso informar o valor e como foi operacionalizado, mas que houve pagamento, houve. Certo? Porque esses detalhes não ficava a seu cargo. Não, ficava a cargo do Barroso. Repar. Sim, UTCG Cacimbas. dá tratamento de gás, sim. Teve pagamento de vantagem devida. Isso aí, se não me engano, é Engevix, né? Isso. É dentro daquele esquema que eu falei, do pagamento através do Milton, não para casa, mas sim para atender lá o Jadiceu. Consórcio Skank Engevix URE. Contrato. A Skanska, eu não sei se eu cheguei a falar, quando eu estava novo ainda na diretoria, o representante da Skanska me procurou falando em nome de Valdemar Costa Neto. Do mesmo jeito que eu disse que Milton e o Júlio procuravam mostrar intimidade, o representante da Skanska me procurou demonstrando uma grande intimidade com o Valdemar Costa Neto, dizendo que ajudava na campanha, que era amigo, deixando claro que se eu pudesse fazer alguma coisa pelo Valdemar, seria através da Skanska e dele. E assim foi feito. Do mesmo jeito que a Engevix não pagava, o Baruch foi avisado que a Skanska acertaria com o Valdemar. Então, esse pagamento foi destinado ao Valdemar, teve vantagem devida nesse consórcio. Até onde eu sei, eu não sei se eles faziam algo biunívoco, né? Esse contrato vai gerar tanto para o senhor, mas que ajudavam, fruto de contratos, sim, com certeza. Perfeito. Contrato Relan, Sim, teve pagamento de vantagem devida. RPBC, sim. teve pagamento. Então, Senhor Renato, eu vou nominar algumas empresas aqui. Eu queria que o senhor me confirmasse se pagava propina a empresa no âmbito dos contratos com a Petrobras e quem era a interface da empresa com a Petrobras. OAS pagava vantagem devida? sim. Quem a é? Genor. Só o Agenor? O que ficava à frente era a Genor. Mendes A Mendes era a Vilaça. Sim, pagava. pagava e era o Vilaça. A Cetal pagava vantagem devida? Augusto Mendonça E pagava. o Augusto era o contato. A empresa Andrade Gutierrez Sim, Andrade era Luiz Mário inicialmente, Antônio Pedro e Paulo Dalmaso. pagava vantagem devida também. Sim. A empresa Odebrecht Andrade era difícil pagar, sempre existia uma reclamação por parte do Barusco de dificuldade de recebimento, queria que eu atuasse junto a Andrade. Sempre que acontecesse as coisas, ele me procurava para eu atuar, e eu não via necessidade porque não tinha o que fazer, né? Mas Andrade parece que acertou o passo. Certo. A empresa Odebrecht pagava? Pagava. Quem era a Através do interface? Rogério que coordenava. Rogério Rogério Araújo. Araújo. A empresa Engevix pagava vantagem devida? Pagava através do Milton para Zé de Silva. E quem que era a interface da Milton Pascovitch. e dentro da empresa? Não sei. A empresa Eu Apollo sei que estava sempre o Gerson Almada com o Milton. Eu não acredito que a pessoa fosse o Gerson Almada. A Apollo pagava vantagem devida? Eu acredito que sim, em função do que o Júlio me disse. Mas eu não conheço ninguém da Apollo, não sei quem era o contato e não sei quanto que ele pagava. Tá, mas pelo contato com o Júlio o senhor pode Sim. confirmar esse fato. Sim, E a empresa Rupp Personal? sim, O senhor conhece? através do Milton. Através do Milton Pascovitch. Nas perguntas do Ministério Público, o senhor relatou que houve uma reunião com o senhor Augusto e com o senhor Vacari. E Não. o senhor? Na verdade, o doutor Pozobon me perguntou, eu disse, e é verdade, eu não lembro, é uma possibilidade grande de ter havido um encontro, não uma reunião. O encontro. É Mas não para possível- tratar de propina. Eu vou chegar lá. chamar mais, deixar claro, doutor. O Augusto, principalmente, não tinha o mínimo espaço para tratar desse assunto comigo. E o senhor não dava esse espaço para não se expor.
Sim, eu não tinha intimidade nenhuma com o Augusto para chegar nesse tipo de coisa. Então, eu vou chegar na minha segunda pergunta. Essa reunião é possível que tenha ocorrido? É possível. É possível que nessa reunião tenha se tratado da forma do Augusto fazer o pagamento da propina para o PT? Não. Senhor Renato, pelo que eu entendi, o senhor conversou com o Augusto em 2008 já e disse que a vantagem devida do partido ele deveria conversar com o Vaccari. Sim. O senhor deu essa determinação, falou com ele dessa forma. Não, eu confirmei que Vaccari era a pessoa de contato do partido e não o tesoureiro oficial. Perfeito. É o Vaccari que cuida dos assuntos do partido dentro da Petrobras. Um dos assuntos é da propina, o senhor está Propina. falando. Só que não se falava propina, falava-se assuntos, doações, contribuições. Esses valores ilícitos, eles podem ser repassados ao partido de 3 formas. Doação oficial, doação informal via Caixa 2 ou pagamento de fornecedores de campanha. Ainda tem dinheiro, né, que você está esquecendo. Ou dinheiro. Bom, a gente pode... o senhor falava para que o empresário conversasse com o Vaccari, mas era o senhor que definia se o partido ia receber via doação oficial, via pagamento de fornecedores, ou era o Vaccari que definia isso com o empresário? A operacionalização cabia, tanto internamente cabia ao Barus, quanto no partido cabia ao Vaccari. Eu não me envolvia nisso. Certo. Senhor Renato, o senhor aqui assumiu a sua parcela de responsabilidade em crimes bastante graves. Existe algum motivo para o senhor não assumir, por exemplo, que orientou o Augusto a fazer esse pagamento da gráfica? Não, porque não aconteceu. Perfeito. Isso, depois de 121 anos, não vai mudar minha vida isso. É isso que eu queria entender. Não aconteceu. Não aconteceu porque não me competia. Havia determinação genérica, mas não o detalhe. Eu nem conheço gráfica, nem se eu falar em outra gráfica, eu também não sei. O Dr. Robson Pozobon fez uma pergunta e eu queria só esclarecer um ponto. O senhor colocou, se eu bem compreendi, que o senhor não participava das reuniões entre as empresas para definir as prioridades nas obras. Não. Mas o senhor, apesar de não conhecer os detalhes, sabia que existiam essas conversas? Eu sabia que existia conversa entre algumas empresas, eu não tinha a noção de que tinha uma periodicidade de encontro, isso aí não... Eu vinha saber nos processos aqui. Quando o senhor diz de estabelecer prioridade, é no sentido de estabelecer qual empresa tem preferência em determinada obra? Sim. É isso? Perfeito. Sim. Senhor Renato, um último esclarecimento. O senhor narrou aqui encontros periódicos com membros do Partido dos Trabalhadores. O senhor narrou encontros com o Silvio Pereira, José Dirceu, Paulo Bernardo, Sim. José Eduardo Dutra. Tiveram outros encontros com outros personagens do Partido dos Trabalhadores, seja para renovar votos de compromisso seu com o partido, seja para agradecimento pela sua atividade no âmbito de arrecadação? Eu já citei o Paulo Bernardo, teve Palocci, depois da eleição de 2010, ele me chamou em Brasília, me agradeceu pela ajuda na campanha da Dilma, né? Ali ele pediu que eu continuasse na diretoria, né? Eu só saí da diretoria porque eu quis sair da diretoria. A própria Dilma pediu para eu continuar. Então, já tinha dado tempo suficiente, entendeu? Então, mas houve. O próprio Rui Falcão, né, que era o presidente, tive jantar com o Rui, inclusive na casa de empresário. Ele agradecendo. Sabia-se do papel que eu exercia para ajudar o partido. Era de conhecimento de todos dentro do partido, pelo menos de todos de alto nível, né? Só para esclarecer um ponto e a última pergunta, Excelência. O senhor disse que a ex-presidente Dilma Rousseff pediu para o senhor continuar. Por quê? Porque ela queria que o senhor continuasse? Ela queria que eu continuasse, principalmente porque em 2012 ia ter a eleição, né? Então, para arrecadar dinheiro... Para arrecadar dinheiro para a eleição. Satisfeito, Excelência, obrigado. Pela ordem de defesa de João Vaccari Neto, teria perguntas? Bem, então, sem mais perguntas, está encerrado o depoimento. O senhor está dispensado já.